Ela parecia apenas mais uma estudante universitária pedindo uma cerveja. Camisa de flanela, jeans gastos, nada que gritasse militar. Mas quando o CEO da Marinha, arrogante, sentado na mesa do canto, perguntou de brincadeira qual era o seu call sign, esperando envergonhar alguma aspirante, a resposta dela de 2 palavras fez com que ele engasgasse com a bebida e discasse freneticamente para o seu comandante. Quer saber o que Ghost 9 significava e por que tudo mudou naquele bar lotado? Inscreva-se e diga de onde você está assistindo. Vamos começar. A multidão de sexta-feira à noite no O'Malley's Pub vibrava com a energia familiar de uma cidade militar, ganhando vida após uma longa semana. O ar estava carregado de conversas, risadas e o estalo agudo de bolas de sinuca colidindo. Letreiros de cerveja em neon lançavam sombras coloridas sobre mesas de madeira gastas, enquanto uma playlist de rock clássico competia com o burburinho de vozes compartilhando histórias de guerra, planos de fim de semana e aquele tipo de conversa casual que enchia todos os refúgios fora de serviço, perto da base naval de Norfolk. Martha Bowling estava sentada sozinha no balcão, bebendo uma Corona e rolando o celular com a concentração distante de alguém, apenas matando o tempo. Tinha 29 anos, cabelos loiro-escuros presos em um rabo de cavalo simples, usava uma camisa de flanela cinza desbotada sobre calças jeans pretas e botas de couro gastas que já tinham visto dias melhores. Para qualquer um que a observasse, ela parecia uma estudante de pós-graduação, talvez uma professora local, ou apenas mais uma civil tentando se misturar à multidão militar que dominava aquela esquina de Virginia Beach. O barman, Ed, um ex-fuzileiro grisalho com tatuagens nos 2 antebraços, encheu seu copo sem que ela pedisse. Já tinha visto gente como ela antes. Silenciosa, autossuficiente. O tipo de pessoa que podia sentar-se confortavelmente em sua própria companhia enquanto o caos girava ao redor. Ela frequentava o bar de forma esporádica há meses, sempre sozinha, sempre educada, nunca causando problemas ou exigindo atenção. Atrás dela, um grupo de SEALs havia tomado o território de costume perto do alvo de dardos. 4 homens entre os 20 e 30 anos, ainda carregando aquele jeito particular de quem sabia que tinha conquistado seu lugar na força de combate mais elite dos Estados Unidos. Suas vozes sobressaíam sobre o barulho ambiente, carregadas de confiança e da camaradagem fácil de operadores que já tinham estado em combate juntos. O mais barulhento do grupo era o tenente Derek Hammer Patterson, um georgiano de ombros largos, com braços como troncos de árvore e uma personalidade à altura. Sua equipe acabara de voltar de uma missão no Oriente Médio, e ele estava em modo contador de histórias, entretendo qualquer um ao alcance da sua voz com relatos que caminhavam na linha tênue entre informações confidenciais e material aceitável para o público. Então lá estávamos nós, arrastou Patterson, sua voz cortando o barulho como uma lâmina. A 3 cliques do alvo, quando a inteligência informa que toda a área estava infestada de hostis. Ele fez uma pausa dramática, tomando um longo gole da cerveja. Mas é aí que você separa os profissionais dos amadores. Quando tudo dá errado, você descobre quem realmente é feito para este trabalho. Seus colegas assentiram, já tendo ouvido a história várias vezes, mas ainda apreciando o tom teatral de Patterson. O restante do bar também tinha voltado a atenção para a performance, atraídos pelo magnetismo natural de alguém que vivia a vida que a maioria só via em filmes. Martha continuava rolando o celular, aparentemente alheia ao público crescente ao redor da mesa de Patterson. Mas havia algo em sua postura, uma tensão sutil nos ombros, o modo quase imperceptível como seu maxilar se contraía, que sugeria que ela ouvia com muito mais atenção do que parecia. Os olhos de Patterson varreram o salão enquanto ele falava, alimentando-se da atenção, até pousarem na figura solitária no balcão. Algo na quietude dela em meio a tanta energia lhe pareceu estranho. Pela experiência dele, civis em bares militares normalmente tentavam se enturmar mais, faziam perguntas,
mostravam interesse evidente nas histórias que eram contadas ao redor. Sabe o que eu acho? Disse Patterson, baixando o tom da voz para algo mais conversacional, que de alguma forma se projetava ainda melhor do que antes. Acho que esta cidade está cheia de gente que quer brincar de soldado, sem nunca ter que merecer isso. Posers e falsos que acham que assistir alguns filmes os faz entender o que fazemos lá fora. Algumas risadinhas percorreram seu público imediato, embora alguns veteranos mais velhos no local tenham se mexido desconfortáveis. Ed, o barman, encontrou os olhos de Martha pelo espelho atrás do balcão e ergueu uma sobrancelha. Uma pergunta silenciosa se ela queria que ele interviesse. Martha sacudiu levemente a cabeça, quase imperceptível, e deu outro gole na cerveja. Animado pelo que interpretou como validação passiva da sua visão de mundo, Patterson levantou-se e foi até o balcão com o passo confiante de alguém que nunca tinha encontrado uma situação que não pudesse dominar pela pura força de personalidade. "Olá", disse ele deslizando para o banco ao lado de Martha com naturalidade ensaiada. "Nunca te vi por aqui. Você é militar? Ou só veio pelo ambiente?" Martha levantou os olhos do celular, seus olhos azuis encontrando os dele com uma calma direta, que por um instante o deixou sem equilíbrio. "Só tomando uma bebida", respondeu baixinho, a voz com um leve sotaque do meio-oeste que suavizava suas palavras. Patterson sorriu, sentindo o que achava ser a chance de impressionar tanto o público quanto aquela desconhecida intrigante. "Qual é? Não seja tímida. Num lugar como este, todo mundo tem uma história." "Qual é a sua?" Martha colocou o celular de lado, a tela escurecendo contra a madeira polida do balcão. Virou-se levemente para encará-lo, a expressão neutra, mas atenta. "Nada de especial, na verdade. Acabei de terminar meu mestrado na Old Dominion. Pensei em comemorar com uma cerveja tranquila." O sorriso de Patterson se alargou. Já tinha ouvido variações dessa resposta antes, a modéstia como defesa, o título acadêmico para estabelecer respeitabilidade. Em sua experiência, civis sempre tentavam achar algum ângulo para se conectar com a cultura militar, sem realmente tê-la vivido. "Mestrado em quê, se não se importa em dizer?" "Relações internacionais", respondeu Martha, tomando outro gole da corona. "Foco em resolução de conflitos." "Resolução de conflitos", repetiu Patterson, alto o bastante para seus colegas ouvirem. "Interessante. Sabe, nós também fazemos muita resolução de conflitos no meu trabalho, só que de um jeito bem mais prático do que o que você provavelmente estudou nos livros." Algumas risadas vieram da área dos dardos. O maxilar de Martha se contraiu quase imperceptivelmente, mas sua voz permaneceu firme. "Imagino que façam um trabalho importante." "Importante. Nem começa a cobrir", disse Patterson, inclinando-se mais perto. O cheiro de cerveja e colônia misturava-se com outra coisa, a confiança particular de quem sabia que fazia parte de uma irmandade exclusiva. "SEALs da Marinha, sabe? Nós cuidamos de missões que outros nem conseguem imaginar. Coisas que mantêm pessoas como você seguras à noite enquanto escreve trabalhos sobre processos de paz teóricos." Martha apenas assentiu educadamente, os dedos traçando o orvalho da garrafa. Ao redor deles, o bar ficara mais silencioso. As conversas continuavam, mas havia uma mudança sutil no ar. O tipo de mudança que acontece quando todos percebem que um drama está prestes a se desenrolar. "Na verdade", continuou Patterson, a voz ganhando volume e teatralidade, "aposto que você nunca nem conheceu alguém que realmente tenha estado em combate. Operações de verdade, não missões de manutenção da paz ou ajuda humanitária. O tipo de luta em que as pessoas realmente atiram para matar." Ed, o barman, se aproximou, ostensivamente para limpar copos, mas, na verdade, posicionando-se a uma distância útil para intervir. Seu rosto marcado mostrava a expressão neutra e calculada de quem já tinha visto esse tipo de exibição masculina vezes demais. "Provavelmente você tem razão", disse Martha baixinho. "Imagino que esse tipo de experiência seja bem raro."
Patterson sentiu validação e insistiu. É raro. E é isso que torna especial. É o que separa os guerreiros dos amadores, os operadores dos acadêmicos. Ele gesticulou amplamente para seus colegas, que agora prestavam total atenção à conversa. Veja, qualquer um pode ler sobre conflito. Qualquer um pode teorizar. Mas quando as balas começam a voar, quando seus companheiros estão sangrando ao seu lado, quando tudo pelo que você treinou é posto à prova contra um inimigo que quer você morto, é aí que você descobre quem realmente é. A mão de Marta apertou a garrafa de cerveja levemente, os nós dos dedos ficando brancos por um instante antes de relaxar de novo. Tenho certeza de que é verdade. Aposto que você nem conseguiria me dizer o que é um call sign, disse Patterson, a voz carregando o tom de quem acreditava ter encontrado a brecha perfeita para demonstrar superioridade. Isso é linguagem militar, querida. Não é algo que ensinam em aulas de relações internacionais. A palavra querida pairou no ar como fumaça, atraindo olhares de desaprovação de alguns veteranos mais velhos espalhados pelo bar. A expressão de Marta não mudou, mas algo em sua postura se alterou. Um endireitar sutil que sugeria profundezas que Patterson não tinha capacidade de compreender. Um call sign, disse Marta, a voz ainda baixa, mas agora com uma qualidade nova que fez várias conversas próximas pararem. É um código de identificação usado em comunicações militares, normalmente conquistado por meio de algum evento significativo ou característica que define a reputação de um operador entre seus pares. O sorriso de Patterson vacilou, mas ele se recuperou rapidamente. Olha só, ela sabe alguma coisa sobre cultura militar. Provavelmente pesquisou no Google enquanto eu não estava olhando. Ele riu, lançando um olhar aos colegas em busca de apoio. Mas saber a definição e realmente ter são duas coisas bem diferentes, não é? Marta pegou a garrafa, deu um gole lento e a pousou de volta no balcão com precisão deliberada. O silêncio se estendeu por vários segundos, preenchido apenas pelo som distante das bolas de sinuca batendo e pelo zumbido baixo do ar-condicionado lutando contra a umidade da Virgínia. Quer saber o meu? Perguntou ela, a voz quase um sussurro, mas de algum modo alcançando todos ao redor. A risada de Patterson saiu alta demais, rápida demais. Claro, querida. Qual é o seu call sign? Deixe-me adivinhar. Bookworm, professora. Algo fofinho que seu grupo de estudos inventou. Marta olhou diretamente em seus olhos, o olhar azul firme e inabalável. Quando falou, sua voz cortou o barulho ambiente como uma lâmina atravessando seda. Ghost 9. O efeito foi imediato e devastador. A cerveja de Patterson escorregou de dedos subitamente sem força. A garrafa caiu no chão com um estalo seco, espalhando líquido âmbar pelas tábuas de madeira gastas. O rosto dele empalideceu, depois corou, e voltou a empalidecer à medida que o peso do que acabara de ouvir desabava sobre ele como uma onda traiçoeira. O silêncio que se seguiu às palavras de Marta foi absoluto. Até a jukebox pareceu parar, como se todo o bar tivesse coletivamente prendido a respiração. Na mesa do canto, perto da janela, o suboficial-chefe James Fletcher ergueu os olhos bruscamente da conversa que mantinha com dois fuzileiros navais aposentados. Fletcher tinha 45 anos, cabelos grisalhos e um rosto marcado pelo tempo, resultado de 2 décadas de operações em lugares que oficialmente não existiam. Estava bebendo um uísque e ouvindo seus companheiros debaterem sobre as qualidades de diferentes destilarias de Bourbon. Mas as 2 palavras de Marta haviam atravessado sua consciência como um sino de alarme. Ghost 9. O sangue de Fletcher gelou quando memórias afloraram. Briefings classificados, relatórios pós-ação totalmente redigidos, conversas sussurradas em instalações seguras. Operação Nightfall, Iêmen, 2019. Uma missão de resgate de reféns que dera errado quando a inteligência falhou e o apoio nunca chegou. 18 contratados americanos,
mantidos por uma célula terrorista em um complexo que deveria estar levemente defendido, mas que na realidade era uma fortaleza. O relatório oficial dizia que os contratados tinham sido resgatados por uma força-tarefa conjunta com baixas mínimas. O relatório real, aquele que existia em arquivos tão confidenciais que apenas algumas poucas pessoas tinham acesso, contava outra história. Falava de uma única operadora que desaparecera quando as comunicações falharam, que lutara sozinha através de todo o complexo, que manteve o ponto de extração contra probabilidades impossíveis enquanto 17 civis gravemente feridos eram evacuados. 9. A operadora cuja identidade era tão sensível que até seus oficiais comandantes não sabiam seu verdadeiro nome até a missão terminar. As mãos de Fletcher tremiam enquanto ele procurava o telefone, rolando pelos contatos até encontrar o número de que precisava. Ao redor, o bar permanecia congelado naquele instante de incredulidade suspensa. Patterson ainda encarava Martha, como se ela tivesse acabado de se revelar algo saído da mitologia. Ed, chamou Fletcher ao barman, a voz carregada com a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Preciso usar o telefone do seu escritório agora. Ed assentiu, reconhecendo a urgência no tom de Fletcher, mesmo sem entender a origem. Conduziu-o para trás do balcão e até um pequeno escritório nos fundos, abarrotado de faturas de bebidas e escalas de funcionários. A porta se fechou com um clique suave, abafando o som dos dedos de Fletcher discando um número de memória. De volta ao bar, Patterson encontrou sua voz, embora tenha saído apenas como um sussurro rouco. Você está mentindo. Martha não respondeu, apenas alcançou o bolso de trás e tirou uma carteira de couro gasta, do tipo que parecia ter atravessado desertos, selvas e lugares onde couro nenhum deveria sobreviver. De dentro, retirou um pequeno cartão de identificação militar. Não era a identificação padrão que a maioria dos veteranos carregava, mas outra coisa. Diferente em cores, códigos e níveis de autorização. Patterson inclinou-se para ver o cartão, e a pouca cor que restava em seu rosto desapareceu de vez. O documento confirmava o que o treinamento militar dele já dizia ser impossível. A mulher silenciosa de camisa de flanela não era apenas ex-militar, era ex-JSOC, Joint Special Operations Command, o nível mais alto das forças especiais americanas. No escritório dos fundos, a ligação de Fletcher foi atendida e ele falava em tom baixo e urgente, como alguém relatando uma situação que exigia atenção imediata. Senhor, aqui é o suboficial-chefe Fletcher, aposentado. Estou no O'Malley's Pub, em Virginia Beach, e preciso relatar uma possível situação de segurança operacional. Ele fez uma pausa, ouvindo a voz do outro lado da linha. Senhor, tenho identificação positiva de Ghost 9. Ela está aqui e houve uma quebra da sua cobertura. A voz no outro lado da linha tornou-se mais aguda, mais focada. Fletcher conseguia ouvir o som de teclados sendo acionados, bancos de dados acessados, protocolos de segurança sendo ativados. Entendido, senhor. A situação está contida por enquanto, mas o senhor precisa saber que há um SEAL aqui que acabou de descobrir o call sign dela. Tenente Derek Patterson, equipe 7. Ele... Bem, senhor. Ele não está lidando bem com a informação, mas cliques de teclado. Fletcher podia imaginar a cena do outro lado. Oficiais de plantão puxando arquivos, fazendo chamadas, iniciando o tipo de controle de danos que ocorre quando operações classificadas se cruzam com o mundo civil de maneiras inesperadas. Recebido, senhor. Manterei a situação estável até que possam enviar pessoas para cá. Fletcher desligou e voltou ao bar, onde Patterson agora estava sentado no banco como um homem que acabara de receber um diagnóstico terminal. Martha já havia guardado a identificação e terminava sua cerveja com a mesma calma que mantivera durante todo o encontro. Mas agora, Patterson via o que antes tinha deixado passar. O modo como ela se sentava de costas para a parede,
o jeito como seus olhos acompanhavam constantemente os movimentos ao redor. As mãos sempre visíveis e relaxadas, mas prontas. Todos os sinais sutis de alguém treinado para sobreviver em situações em que a sobrevivência não era garantida. Como? Sussurrou Patterson, a voz quase inaudível acima das conversas que lentamente retomavam ao redor. Como você está aqui? Como consegue simplesmente sentar em um bar como uma pessoa normal? Marta virou-se para olhá-lo e, pela primeira vez naquela noite, sua expressão suavizou-se levemente. Porque é exatamente isso que eu sou agora. Uma pessoa normal tentando tomar uma cerveja tranquila e terminar um curso que talvez me ajude a fazer algo útil com o resto da minha vida. Patterson balançou a cabeça, lutando para conciliar a mulher à sua frente com a lenda que ouvira sussurrada em salas de briefing seguras. Mas Ghost 9, a operação no Iêmen. Você salvou 17 pessoas. Lutou sozinha por todo um complexo. Você deveria estar... Deveria estar o quê? Interrompeu Marta com suavidade. Deveria ter 3 metros de altura e ser à prova de balas? Deveria andar com uma capa e um peito cheio de medalhas para que todos soubessem o que eu fazia da vida? Sua voz não carregava raiva, apenas uma tristeza silenciosa que falava de verdades maiores sobre serviço, sacrifício e a dificuldade de transitar de um mundo em que seu valor era medido em vidas salvas para outro, em que precisava ser provado de novo em termos completamente diferentes. 20 minutos depois, a porta da frente do O'Malley's Pub se abriu com mais autoridade do que os clientes estavam acostumados a ver. A capitã Rebecca Walsh entrou, suas roupas civis, jeans escuros, blazer azul marinho e camisa branca engomada. Em nada diminuíam a presença de comando que a precedia em qualquer ambiente. Era acompanhada por 2 homens de traje semelhante, cada movimento deles carregando a eficiência de quem se especializa em fazer problemas desaparecerem. Walsh percorreu o salão com o olhar treinado de quem está acostumada a avaliar situações táticas com rapidez e precisão. Primeiro encontrou Fletcher, depois moveu os olhos para o balcão, onde Patterson permanecia em silêncio atordoado, ao lado de uma mulher que parecia exatamente com a foto de um dossiê que oficialmente não existia. Marta os percebeu imediatamente. É claro. Sua visão periférica já havia rastreado a entrada deles no instante em que a porta se abriu, catalogado seu porte e propósito, e chegado à conclusão correta sobre sua presença antes mesmo de darem 3 passos para dentro do bar. Ela terminou a cerveja com calma deliberada e pousou a garrafa vazia no balcão, com o leve tilintar de vidro contra a madeira. Ah, cavalheiros, disse ela em voz baixa, dirigindo-se aos colegas de Patterson, que permaneciam agrupados perto do alvo de dardos em vários estados de confusão e descrença. Acho que este pode ser um bom momento para encontrarem outro lugar para passar a noite. Não foi um pedido, e eles reconheceram isso. Os 4 SEALs trocaram olhares, pegaram seus casacos e saíram em retirada tática, entendendo que às vezes a discrição é a melhor parte do valor. Patterson começou a segui-los, mas a voz de Marta o deteve. Não você, tenente. Acho que essas pessoas querem falar conosco. A capitã Walsh aproximou-se do balcão com a passada medida de quem já lidou com situações sensíveis antes. Fez um aceno para Ed, que imediatamente encontrou um negócio urgente no canto oposto do estabelecimento, e então se dirigiu a Marta diretamente. Senhora, sou a capitã Walsh. Acredito que precisamos conversar sobre segurança operacional e o manejo de informações classificadas em ambientes civis. Marta virou-se no banco para encará-la por completo, a postura respeitosa, mas não submissa. Capitã? Presumo que o suboficial-chefe Fletcher tenha feito algumas ligações. Ele fez o que qualquer militar responsável faria diante de uma possível quebra de segurança nacional, respondeu Walsh. Seu tom era profissional, mas havia uma nuance que sugeria que a conversa poderia seguir em várias direções, dependendo das respostas de Marta. Com todo respeito, capitã, não acho que houve qualquer quebra.
O tenente Patterson me fez uma pergunta, e eu respondi com honestidade. Nenhum detalhe classificado foi discutido, e nenhuma informação operacional foi revelada. Walsh tirou um pequeno gravador digital e o colocou no balcão entre elas. Se importa que gravemos esta conversa para fins de segurança? Na verdade, me importo sim, disse Marta calmamente. Porque este é um estabelecimento civil. Já não estou vinculada a protocolos militares e não recebi nenhum briefing de operações atuais que lhes dê jurisdição sobre minhas conversas pessoais. A declaração pairou no ar como um desafio, mas foi feita sem hostilidade ou rebeldia. Walsh estudou o rosto de Marta por longos instantes e então guardou o gravador de volta no bolso. Justo, mas tenho certeza de que entende que certos call signs carregam implicações que vão além dos indivíduos que os conquistaram. Ghost 9 não é apenas um nome. É um nível de classificação, uma designação de segurança e um símbolo de operações que permanecem altamente sensíveis para os interesses nacionais. Patterson, que ouvia a troca de palavras com crescente consciência do quão mal tinha avaliado a situação, finalmente encontrou sua voz. Capitã, a culpa é minha. Eu estava me exibindo, tentando impressionar alguém que pensei ser apenas uma civil. Eu a pressionei até que revelasse uma informação que claramente não queria compartilhar. Walsh voltou sua atenção para Patterson, e sua expressão mudou da cortesia profissional para a avaliação fria que oficiais de carreira reservam para subordinados que cometeram erros espetaculares. Tenente Patterson, o que fez esta noite foi criar um incidente de segurança em um espaço público ao pressionar uma ex-operadora a comprometer sua cobertura. Tem ideia das ramificações disso? A garganta de Patterson trabalhou quando ele engoliu em seco. Não, senhora. Quer dizer sim, senhora. Eu percebo que cometi um grave erro de julgamento. Erro de julgamento, repetiu Walsh, deixando as palavras assentarem. Tenente, a identidade civil de Ghost 9 é classificada em níveis aos quais o senhor não tem autorização. A transição dela para a vida civil depende da manutenção da segurança operacional que o senhor acabou de comprometer porque queria se exibir para os amigos. Marta interveio antes que Walsh pudesse continuar. Capitã, com todo respeito, o tenente Patterson não tinha como saber quem eu era. Minha cobertura não foi comprometida. Era simplesmente irrelevante diante de um comportamento que precisava ser corrigido. Ela virou-se para Patterson, seus olhos azuis encontrando os dele com uma intensidade que o fez sentir como se estivesse sendo avaliado por métricas que não conseguia sequer imaginar. Quer saber o que separa operadores de amadores? Perguntou, a voz carregando uma autoridade silenciosa que preenchia o espaço ao redor. Não são as missões que você executou, nem as medalhas que conquistou, nem as histórias que pode contar em bares. É a capacidade de reconhecer quando está diante de algo maior que o seu próprio ego. E responder de acordo. Patterson assentiu, incapaz de encontrar palavras à altura do momento. Marta continuou, o tom suavizando um pouco. Você é um bom operador, tenente. Seu histórico fala por si e seus colegas o respeitam. Mas ser bom no trabalho não é o mesmo que entender o que o trabalho realmente custa, ou o que significa carregar esse custo em silêncio. Ela se levantou do banco, tirou uma nota de $20 da carteira e a colocou no balcão ao lado da garrafa vazia. Capitão Walsh, aprecio sua preocupação com a segurança operacional, mas acho que podemos considerar este assunto resolvido. O tenente Patterson aprendeu algo valioso hoje à noite, e suspeito que não repetirá o comportamento que criou esta situação. Walsh assentiu lentamente. E quanto ao seu status civil? Está confortável em permanecer nesta área após a exposição desta noite? Marta sorriu pela primeira vez naquela noite, e a expressão transformou completamente seu rosto. Capitã, já sou Marta Bowling, estudante de pós-graduação há quase 4 anos. Ghost 9 foi alguém que existiu em uma vida que oficialmente nunca aconteceu. Estou confortável com quem sou hoje e não vou deixar que uma conversa em um bar mude isso.
Ela pegou o celular e a jaqueta, depois estendeu a mão para Patterson. Tenente, foi interessante conhecê-lo. Cuide da sua equipe e lembre-se, as batalhas mais importantes muitas vezes são aquelas das quais ninguém jamais ouve falar. Marta já estava na porta quando ouviu passos atrás dela. Virou-se e viu uma jovem de uniforme da Marinha se aproximando com hesitação. A suboficial de segunda classe Jennifer Hayes mal tinha 22 anos, com a determinação sincera de quem ainda precisava provar seu valor em um mundo que questionava sua presença a cada instante. Senhora, disse ela, a voz incerta, mas respeitosa. Desculpe incomodar, mas eu estava sentada ali com uma amiga e não pude deixar de ouvir. Ela parou, lutando para encontrar as palavras certas. A senhora é mesmo a Ghost 9? Marta estudou o rosto da jovem marinheira, vendo ali algo que lhe lembrava de si mesma naquela idade. A fome de compreender como era o verdadeiro serviço. A necessidade de saber que o caminho escolhido valia os sacrifícios que exigia. Eu fui, respondeu Marta baixinho. Mas já não sou mais essa pessoa. Reis se aproximou um pouco mais, abaixando a voz. Senhora, se não for pedir demais, como a senhora consegue? Como passa de alguém que salvou 17 pessoas em uma única missão para... Bem, ser apenas uma pessoa comum? Como faz essa transição sem se perder? A pergunta ficou suspensa entre elas, carregada de implicações que iam muito além da curiosidade. Marta reconheceu a necessidade mais profunda por trás dela, a mesma que a levara a Omálias naquela noite, não pela cerveja ou pelo ambiente, mas pela conexão com um mundo que tinha deixado para trás, mas não conseguia esquecer. Posso te oferecer uma xícara de café? Perguntou Marta. Não aqui, em algum lugar mais tranquilo. Esta não é uma conversa para um bar lotado. Reis assentiu rapidamente e as duas caminharam até uma pequena lanchonete a 3 quarteirões dali, daquelas que ficavam abertas a noite toda para atender trabalhadores de turno, insones e qualquer um que precisasse de um lugar para sentar e pensar. As luzes fluorescentes eram duras, o café mais forte do que o necessário, mas as cabines ofereciam privacidade e a garçonete entendia o valor de deixar os clientes em paz. Sentaram-se frente a frente em uma cabine de canto, com o vapor subindo das xícaras como pequenas preces na luz artificial. A parte mais difícil, começou Marta, a voz quase um sussurro, não é deixar as missões para trás. É aprender que o seu valor como ser humano não é definido pelo pior dia da sua vida, nem pela coisa mais perigosa que você já fez. Reis inclinou-se para a frente, absorvendo cada palavra. Mas como encontrar propósito depois de algo assim? Como se importar com problemas normais quando já viu o que são problemas de verdade? Marta sorriu, a expressão carregando tanto tristeza quanto esperança. Você encontra novas formas de servir. Batalhas diferentes, vitórias menores, mas não menos importantes. Esse diploma que estou terminando, quero trabalhar com reassentamento de refugiados, ajudar pessoas que perderam tudo a construir novas vidas em um país que não entendem. Não é tão dramático quanto arrombar portas e resgatar reféns, mas ainda se trata de salvar vidas. Ela tomou um gole do café, escolhendo as palavras com cuidado. As habilidades se transferem, Reis. A capacidade de manter a calma sob pressão, de tomar decisões quando não existe resposta perfeita, de continuar quando tudo parece impossível. Essas não são apenas habilidades militares. São habilidades humanas. E o mundo precisa delas em lugares que não têm nada a ver com combate. E quanto aos pesadelos? Perguntou Reis em voz baixa. Quanto às memórias que não desaparecem? A expressão de Marta ficou séria. Elas não desaparecem. Quem diz que desaparecem está mentindo ou não passou por experiências suficientes para tê-las. Mas elas mudam. Tornam-se parte de você em vez de defini-lo. Você aprende a carregá-las sem deixá-las carregar você.
Ela estendeu a mão e tocou brevemente a de Reis. A lição mais importante que aprendi é que você não precisa escolher entre honrar o que já fez e construir algo novo. Ghost 9. Sempre fará parte de quem eu sou, mas Martha Bowling é quem decide o que vem a seguir. Reis assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Obrigada por me contar. Tenho lutado para entender como quero que seja o meu serviço. Que tipo de pessoa quero ser quando tudo acabar? Seu serviço pode ser o que você quiser que seja, respondeu Martha com firmeza. Mas lembre-se do que disse ao tenente Patterson. As batalhas mais importantes, muitas vezes, são aquelas das quais ninguém jamais ouve falar. Às vezes, o maior ato de coragem é escolher ser comum, encontrar propósito em momentos silenciosos, em vez de gestos dramáticos. Terminaram o café enquanto a noite se aprofundava ao redor. Duas mulheres separadas pela experiência, mas unidas pela compreensão. Quando se despediram no estacionamento da lanchonete, Reis caminhava mais ereta, e Martha sentia algo que não experimentava havia anos: a satisfação de transmitir algo valioso à próxima geração. Enquanto dirigia pelas ruas silenciosas de Virginia Beach, Martha refletia sobre os acontecimentos da noite. Patterson aprenderia com aquilo. Tornar-se-ia um líder melhor por causa da humildade forçada pelo encontro com alguém que havia trilhado um caminho mais distante do que ele ainda estava percorrendo. Reis carregaria a conversa consigo ao construir sua própria definição de serviço e sacrifício. E Martha continuaria sendo exatamente o que havia dito a Capitã Walsh. Uma estudante de pós-graduação, trabalhando para um futuro em que suas experiências passadas poderiam servir a um propósito além dos arquivos confidenciais que as continham. Na manhã seguinte, acordaria, frequentaria seu seminário de resolução de conflitos e seguiria o trabalho silencioso de construir uma vida que honrasse tanto quem já tinha sido quanto quem estava se tornando. Porque, às vezes, a maior vitória não era medida em missões concluídas ou inimigos derrotados, mas na simples coragem de continuar em frente. Um dia comum de cada vez. Ghost 9 havia salvo 17 vidas em uma única noite no Iêmen. Martha Bowling estava aprendendo a salvar uma vida todos os dias, a sua própria, escolhendo encontrar significado além do campo de batalha, propósito além do uniforme e força no conhecimento de que o verdadeiro serviço nunca termina de fato. Ele apenas assume novas formas. Você já conheceu alguém que carregava consigo uma força silenciosa que falava de experiências inimagináveis? Compartilhe esta história com alguém que entenda que as pessoas mais poderosas muitas vezes são aquelas que nunca precisam provar isso. Aperte o botão de inscrever-se se acredita que verdadeiros heróis caminham entre nós todos os dias, não buscando reconhecimento, mas apenas novas maneiras de continuar servindo algo maior do que eles próprios.